E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Adilson Paes de Souza, pesquisador, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, membro do Grupo de Estudos de Saúde Mental e Segurança Pública do Instituto de Pesquisa e Educação em Saúde de São Paulo e tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo. Muito bom dia, Adilson. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia mais uma vez pela oportunidade e bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Vamos conversar aqui com o Adilson sobre uma decisão que foi dada na semana passada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o trânsito em julgado em duas decisões que mantiveram a sentença do Superior Tribunal de Justiça para restabelecer as condenações de policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru. Isso quase 30 anos após o dia 2 de outubro de 92, quando 111 presos do pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo foram mortos naquela rebelião. Professor, como é que o senhor avalia essa decisão? Finalmente a gente chega ao final desse caso, que pode levar agora à prisão 74 policiais militares que foram condenados pela corte, que tem penas de 48 a 624 anos de prisão? Tem alguns aspectos que eu gostaria de acentuar em relação a essa condenação. 30 anos se passaram desde o fato. Isso por si só demonstra como a nossa justiça criminal é seletiva e premia cada vez mais a sensação de impunidade. Esse episódio, com esse lapso temporal de 30 anos, deveria servir de um exemplo, de uma motivação para se pensar numa reforma da justiça criminal e se pensar no poder judiciário efetivamente que tutele as garantias individuais, que distribua a justiça e que concorra para o bom andamento do Estado Democrático de Direito. Eu não acredito que seja... O segundo aspecto, eu não acredito que chegamos ao fim. Eu acredito que haverá outras manobras para protelar ou até mesmo, de alguma maneira, tentar impedir o cumprimento da pena. Lembre-se que, lá atrás, quando eles foram condenados pelo Tribunal do Júri em primeira instância, num julgamento de recurso de apelação, um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fez um absurdo. Ele absolveu os réus em apelação. Qualquer estudante de direito do primeiro ano de processo penal sabe que a apelação, em caso de tribunal do júri, quando atende o pleito do Ministério Público, ou da defesa, ele remete os autos de volta para o tribunal de júri para um novo julgamento. Essa é a possibilidade. E aconteceu absolvição. E o desembargador que fez isso, não aconteceu nada com ele. Inclusive, ele foi candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo nas últimas eleições. E foi especulado como um dos nomes possíveis para ser o secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo. Esse passo... O senhor está falando, professor, do Ivan Sartori? Esse mesmo. Que está sendo cotado para assumir a Secretaria de Justiça ou Segurança Pública do governo de Tarcísio de Freitas. Enfim, já é uma sinalização muito preocupante, né, professor? Olha, eu não sei se ele será ou não, mas num jornal que eu li, surgiram alguns nomes e ele foi ventilado, sim. Bom, só para encerrar essa questão do Carandiru, eu não acredito que a história acabou, não. Cada vez mais eu vejo absurdos acontecendo. Eu sou bacharel em Direito, né? Eu comento com algumas pessoas que tem vezes que eu tenho que rasgar o livro, porque o que está escrito lá não acontece, né? Então, deixa a gente um tanto descrente. Agora, é preciso que a sociedade civil, os órgãos de imprensa, as organizações nacionais e internacionais ligadas ao tema estejam atentos
para tomar as providências que forem possíveis. Agora, em relação a ventilar o nome do Ivan, para mim nunca enganou. Veja bem, ontem eu li uma notícia de que o Tarcísio consultou o Eduardo Bolsonaro para montar a equipe de transição. Quem estava acreditando que eu ouvi isso, olha que surpresa, o Tarcísio tão ponderado, reconheceu a vitória do Lula, quer trabalhar com o governo, falou, não acreditem, porque a essência dele é bolsonarismo. E por mais que ele queira se descolar, quem vai mandar no estado de São Paulo é o bolsonarismo. Tá aí a demonstração do que eu estou falando, e eu lamento que o estado de São Paulo passará por um período muito preocupante. Pois é, professor, eu não posso deixar de perder a oportunidade de avaliar com o senhor uma posição que foi colocada pelo próprio Tarcísio de Freitas, quando na sua campanha ao governo do estado de São Paulo, que era a retirada das câmeras dos uniformes da Polícia Militar. E depois ele recuou dessa proposta. O senhor acredita que isso ainda pode voltar a ser colocado em pauta para a segurança pública de São Paulo? E isso representa um retrocesso, inclusive um atentado à possibilidade de direitos humanos? Olha, falando sobre a possibilidade de ser colocado em pauta, eu acredito, porque veja bem, isso foi utilizado na campanha para atrair votos. Existe uma parcela significativa da sociedade que quer que a polícia, usando as próprias palavras do Tarcísio, tenha autonomia para trabalhar, porque as câmeras estão afetando a produtividade do policial. É horrível escutar isso, mas eu acho que ele está associando a produtividade do policial a matar mais ou menos, né? Porque as câmeras, está comprovado, auxiliaram a despencar os índices de letalidade policial no estado de São Paulo. Então eu acredito sim que esses temas voltarão. Eu acho que tem grande chance de haver a revogação desse projeto aí, dessa iniciativa das câmeras nos coletes dos policiais. Que eu acho também que foi um projeto muito mal executado. Eles se preocuparam em instalar as câmeras nos coletes dos policiais. Na verdade, esse projeto atuou sobre os efeitos, mas não sobre as causas da letalidade policial. Mais uma vez, o Estado toma medida pela metade e acaba, num dado momento, revertendo essa decisão e a gente volta à situação anterior. Na sua avaliação, professor, na sua avaliação, então, essa medida pela metade, quando o senhor se refere a essas câmeras, o senhor acredita que o correto para evitar esse tipo de comportamento se dá na formação desses policiais? Veja bem, quando eu falo isso, as pessoas se espantam. Eu sou contra esse projeto das câmeras como ele está. Eu sou a favor de toda e qualquer redução de letalidade. Mas eu não posso entender como um projeto para redução de letalidade a instalação de uma câmera. Porque, veja bem, a partir do momento que tira uma câmera, volta a letalidade. Tem tudo para voltar a letalidade. Então não houve uma alteração em todo o sistema que é capaz de gerar essa letalidade. E não houve essa discussão de base na essência da letalidade policial. Aliás, essa discussão não existe desde 1988. Professor, e diante de tudo isso que o senhor está dizendo, me parece que os trabalhos das corregedorias e principalmente das ouvidorias de polícia voltam a se tornar fundamentais na defesa dos direitos da população, principalmente os pretos, pobres e moradores da periferia, as maiores vítimas da violência policial. Veja bem, com todo respeito às corregedorias, eu não acredito no trabalho delas, sendo bem sincero. Eles atuam mais com viés corporativista. Nós temos vários casos aí de apurações realizadas pela corregedoria e não deram em nada, demoram para tentar cair no esquecimento e acaba não dando em nada, ou uma apuração muito mal feita que não vai gerar
no julgamento, na instrução criminal, né? Eu não acredito. Eu acredito numa reforma, novamente, numa reforma no sistema onde as corregedorias sejam órgãos externos às polícias. Nas ouvidorias, obviamente, a ouvidoria terá que estar mais atento para escutar os clamores da população, mas ela só pode requerer apuração, ela não tem poder nenhum de investigar. E isso é pouco, isso diminui a atuação da ouvidoria. Então, nós poderemos entrar num cenário muito preocupante em termos de insegurança pública. Professor, eu percebo o senhor muito pessimista. Como a sociedade civil, como é que as organizações da sociedade civil podem se organizar para fazer frente a esse cenário que começa a se apresentar de retrocessos na área da segurança pública? Eu não diria que eu sou pessimista, eu diria que eu sou realista. Se nós queremos de fato resolver o problema, nós temos que encarar o problema como ele é, não como nós achamos ou desejamos que ele seja, né? E eu sigo o método científico, nós temos que analisar o fato, o fenômeno, em todas as suas nuances para tentar entendê-lo. Eu acho que a sociedade civil ela pode participar, sim, exigindo cada vez mais transparência e agilidade dos poderes públicos, exigindo acesso a dados. E eu já tratei isso num programa uma vez com a Marilu, exigir ou colocar em evidência a atuação ou a omissão do Ministério Público e do Poder Judiciário. Porque as críticas em relação à letalidade policial recaem sobre a polícia somente, mas a polícia não atua sozinha para produzir esse resultado lesivo. Muito bem. Quero agradecer a participação de Adilson Paes de Souza, pesquisador, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que colocou de forma definitiva ou não, né, as condenações aos policiais militares que participaram do massacre do Carandiru, isso 30 anos depois do ocorrido. Professor, muito obrigado pela sua participação, um abraço para o senhor, e a gente espera voltar a conversar de assuntos melhores ou de avanços na área dos direitos humanos e da segurança pública aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Eu também espero que a gente sente aqui para falar de avanços, né? E que dê tudo certo. Que o Brasil melhore. Obrigado. Um abraço. Conversamos com Adilson Paes de Souza aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.